Olá! Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a qualidade da oração. Numa vida cristã, a oração ela tem um dos papéis mais importantes, né? Você não consegue viver realmente a vida cristã se você não tem uma vida de oração fundada, fortificada. E isso faz parte da maior parte das pessoas que querem ter um crescimento espiritual. Então você precisa ter uma vida de oração ativa. Não é só orar em momentos que você acredita que você tá legal, que tá tudo bem e tal. Então você precisa orar com muita frequência. No entanto, a qualidade da oração, às vezes, é um ponto que muitas vezes a gente deixa passar. O que eu quero dizer com isso? A maior parte das pessoas, quando esse tema acaba calhando de cair no assunto da conversa, a gente percebe que o tema da oração é um tema pedinte, que na verdade é uma oração de pedinte, é uma oração de uma pessoa que pede. Nesse contexto, eu quero chamar a uma reflexão em relação a isso especificamente. Será que a oração é realmente pedir? Para que a gente tenha um bom conhecimento do que é a oração, é importante que a gente tenha como referência algumas pessoas que foram homens de oração profunda. O meu maior exemplo de oração de uma pessoa que tem um ato de oração forte e que realmente atinge a Deus é Moisés. Moisés, se você for olhar todas as vezes que ele fez as orações, ele fez louvando a Deus. Primeiro ele fazia um louvor a Deus. Ele dizia como Deus era bom. Ele relembrava os atos de Deus. Isso é importante. Porque muitas vezes você precisa, tanto para acalentar a sua própria alma, como para louvar a Deus, relembrar os atos da ação de Deus na sua vida. Todas as bênçãos, todas as graças, o dom da vida dos seus filhos, o dom da vida do seu marido, se você for casado, da sua esposa, os milagres, os pequenos, os grandes, os sinais, as orientações, todas as coisas que você conseguiu conquistar, todas as coisas que você conseguiu fazer, e você faz isso sempre no começo da oração. Porque todas as vezes que você relembra como Deus é bom e misericordioso, você já está dando um louvor a Deus. E aí você pode então apresentar a sua necessidade. Mas essa apresentação, ela tem que ser não como uma petição, como se você fosse uma espécie de advogado jurídico e chegasse para o juiz e falasse, não, eu estou pedindo porque eu tenho direito e tal. Que é uma forma de oração que vem se engajando, principalmente por conta da via protestante, vem se engajando de uma forma dentro do comportamento em relação a Deus, que não é muito católico. Porque você não pode chegar diante do rei como se você fosse alguém com mais autoridade que o próprio rei. Não existe uma coisa dessa. Então você precisa chegar como alguém que sabe que você tem uma necessidade e que você está diante de uma pessoa que pode saciar a sua necessidade, se isso for a vontade dele. E a vontade dele é a tua felicidade. Então pode ser que aquilo que você está pedindo, obviamente, não vá te fazer realmente feliz como você imagina. Então, o ato da oração, ele é um ato de consciência, antes de tudo. Primeiro você se conscientiza de quem é Deus. E depois você se conscientiza de si mesmo, como uma pessoa que tem necessidades
E é miserável no sentido de que muitas vezes você não pode satisfazer as suas próprias necessidades. Mas principalmente é preciso ter oração de ação de graças. Então hoje eu quero propor para você, analisa a sua oração. Quantas vezes na semana você faz uma oração de ação de graças? Quantas vezes? Quantas vezes você chega e faz uma oração de ação de graças com uma declaração de amor a Deus? Quantas vezes? Isso é uma coisa que vem me incomodando, não estou falando como um pretexto julgativo, é muito mais como uma questão de reflexão que eu mesma faço rotineiramente, porque muitas vezes a gente falha nisso, né? A gente falha nesse sentido de se aproximar de Deus e esquecer que existe orações de ação de graças, existe oração de declaração de amor e que muitas vezes você buscando as coisas do alto, tudo mais vos será acrescentado. Você já parou para pensar? Eu parei para pensar. As minhas orações de petição muitas vezes não eram atendidas, mas depois que eu passei a fazer ação de graças, quando eu passei a fazer declarações de amor, eu percebi que muitas coisas começaram a fluir, simplesmente porque eu mudei o jeito de me dirigir ao Rei. Santa Teresinha e Santa Teresa d'Ávila, elas têm um raciocínio muito similar, que é você não pode se aproximar do Rei de qualquer forma. Então, esse é o objetivo desse vídeo. Vamos fazer uma reflexão. Para mim e para você, é uma proposta que hoje Deus vem fazendo insistentemente e hoje eu coloco para fora em forma de vídeo. Mas qual é a qualidade da sua oração? Qual é o teor da sua oração? É rebeldia? É injustiça? Você se sente injustiçado? É amor? É ação de graças? Aí você pode me perguntar assim, mas Ana, eu tô com um monte de problema, eu não consigo achar ação de graças, eu não consigo agradecer por nada, eu não consigo. Então, existe uma diferença de ação de petição, aquela oração de petição que você praticamente quer obrigar a Deus a fazer a sua vontade e não o inverso, você fazer a vontade de Deus. Existe uma diferença desse tipo de oração e da oração que eu chamo de oração de desabafo. Quando você fala, Jesus, não vai dar. E você apresenta, você fala o porquê que você está com tanta dificuldade. Essa muitas vezes é o começo de uma vida nova. Você fala o que você realmente sente. Não finge que você... Se você não está com uma ação de graças, você não faça fingimento. Você fale a verdade, mas faça com que a sua alma tenha essa sensação. Senhor, eu sei que o Senhor é bom, já me fez muita coisa boa, mas eu não consigo sentir nenhuma ação de graças, eu não consigo me sentir grato. Me ajuda. Tem que ser sincero na oração, entendeu? Você deve fazer uma ação de graça, mas tem que ser uma ação de graça sincera. E se você não consegue fazer uma ação de graça, você tem que ser sincero. Essa é uma das questões mais importantes no contexto de oração. E eu peço muito, 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 reflitam sobre isso. Porque o teor da oração é importante, a sinceridade da oração é importante. Você contar Jesus, realmente. Porque a oração nada mais é do que você contar as coisas. E muitas vezes a gente se perde tanto em pedir e pedir e pedir que você se esquece de contar como foi o seu dia, como está a sua família. Jesus quer saber não só o que você precisa e necessita, o que você quer, o que você tem de sonhos, mas o que aconteceu na sua vida rotineiramente. Ele estava lá, mas ele quer que você fale com ele, né? Então, esses pequenos detalhes na oração podem mudar tudo. Como mudaram para mim, podem mudar para você também.
né? Pode ser uma nova forma de ver a conversa com Jesus. Jesus pode passar a entrar em outros assuntos, o que é uma parte muito importante. E aí tudo fica claro. Tudo realmente é demonstrado do jeito que é de verdade, e não do jeito que você vê, que é uma forma nebulosa, cheia de problemas. Ok? Então, a arma da oração ela tem que ser usada, mas ela tem que ser usada de uma forma certa, né? Não há como você usar a oração para ofender a Deus, sendo uma pessoa pedinte, mas sim um filho que realmente tem consciência de quem é o pai e de quem ele é. Vamos lá? Que é um caminho muito estreito, mas é um caminho agradável para quem quer fazer a vontade de Deus. Até mais, paz e bem.